Boas malta, bem-vindos a mais um podcast do Fitness to Business Show e estamos aqui em Toronto, no melhor estúdio de produção, no hora cá estamos, aqui o nosso Jamie por trás. E hoje decidi, estava aqui a falar com o Jamie e decidi realmente contar um bocadinho mais da minha história, quem é o Tosé, mas mais focado no quem é o Tosé, mas porquê que começou este negócio da Herbalife, porquê Herbalife, porque muitas pessoas acham que é uma brincadeira ou não têm muita noção e ouvem diz que disse. Então eu quero partilhar um bocadinho de quem é o Tosé, porque há pessoas que não sabem quem eu sou, sabem só aquela parte do que eu coloco nas redes sociais, então eu vou partilhar um bocadinho de quem é o Tosé Coimbra, que muita gente nem sabe, só para vocês imaginarem, muita gente nem sabe, não sei se sabias, Jamie, que muita gente nem sabe que o meu nome não é Tosé, na verdade, não é? No BI, no cartão de cidadão do lado de Portugal, o meu nome verdadeiro é António José, não é? E isso veio da parte do meu bisavô, não é? Do avô, do pai do meu avô. E a minha mãe disse assim ao meu avô, que para mim é como se fosse o meu pai, o meu avô. Também era António, mas era António Carlos. E o nome do pai dele era António José Coimbra Dias. E o meu nome é António José Coimbra Dias Teixeira. Uma originalidade muito grande, não é? Acho que a minha mãe não gostava muito de mim. Não achas, Jamie? Então, eu sou da origem do Porto, mais propriamente de Rio Tinto. E as minhas origens são completamente normais, origens humildes. Nunca me faltou nada na mesa para comer nem de roupa. Mas também nunca vivi numa vida abundante. Porquê? Porque eu lembro-me que tenho assim vagas ideias, e até porque nunca partilhei muito isso com a minha mãe, ok? Porque eu lembro ali que a minha mãe, não sei se vocês se lembram, na altura dos 2005, 2006, 2007, as mulheres usavam aquelas sabrinas, né? Lembras-te, Jamie, dessas sabrinas? E ela usava de 5 euros aos chineses. Eu lembro perfeitamente disso. E ela teve que vender, penso eu, ok? Assim vagamente, porque nunca quis saber muito dessas coisas, porque eu sei que a minha mãe fez de tudo. Porque a minha mãe sempre foi uma guerreira para comigo. E ela, para não me faltar comida na mesa, eu andei num colégio do primeiro ao quarto ano. E o colégio, na altura, salvo erro, eram 400 euros, ou 300 e qualquer coisa euros, ou 400 e qualquer coisa euros. Era por aí. Para vocês imaginarem, na altura, eu acho que o ordenado mínimo lá de Portugal andava por aí, 480 euros, 450, 500 euros. Então a minha mãe, na altura, decidiu vender a casa que tinha, em Rio Tinto, para me dar o melhor. Ou seja, para vocês entenderem que a mim nunca me faltou nada, mas também não vim de uma família rica e em termos de poderes financeiros e poderes de escolha, mas sempre fui muito feliz. A minha mãe sempre proporcionou o melhor e o melhor que pôde. Eu sou muito patriota, no sentido de eu sou do Porto, sou do Rio Tinto, com muito orgulho. E depois o Tosé cresce e aos 8 anos começa a praticar desporto, que era o futebol. O futebol sempre foi uma grande paixão minha. Eu estava sempre a correr, sempre queria jogar futebol, sempre com uma bola nos pés. A minha mãe entendeu logo que realmente eu gostava de futebol e comecei a jogar futebol, e a minha mãe entendeu que até tinha alguma qualidadezinha, então apostou no sentido de pagar, não é, as mensalidades na altura, no início da minha carreira futebolística, que acabou por acabar mais tarde, que eu depois vou partilhar um bocadinho, ok? Mas o meu grande sonho desde pequenino é ser jogador profissional de futebol. Esse era o meu grande sonho. Então, Zé, porquê que tu querias ser jogador profissional de futebol? Como milhares, milhões de crianças querem. No meu caso é porque realmente eu era apaixonado pelo futebol. E vocês... porque ganhavas muito dinheiro. Sim, mas não sei se vocês sabem ou não, mas tu consegues ganhar muito mais dinheiro fora de futebol e não propriamente de futebol. Só para vocês imaginarem, o Cristiano Ronaldo há muitos anos já, desde os tempos do Real Madrid, que ganha muito mais dinheiro que os seus negócios fora do futebol do que propriamente o salário do futebol do clube onde jogava. Só para vocês terem noção, às vezes
Claro que ganham muito dinheiro no futebol, obviamente, mas não era só pelo dinheiro, obviamente que era o dinheiro, eu sabia que podia proporcionar alguma coisa à minha família, que podia dar um poder de escolha melhor à minha família, honrar a minha mãe, mas o meu propósito era porque eu amava o futebol. E vocês vão entender o porquê que eu estou a bater nesta tecla, porque vai bater mais à frente e vocês vão entender. Então, comecei a minha carreira de futebol, comecei a dar os meus primeiros passos, cresci dentro da minha zona do Porto, fui crescendo, e depois apareceu uma lesão, ok, chamado LCA, que tive uma ruptura de ligamento cruzado anterior, e foi grave a primeira vez, obviamente que me assustei a primeira vez, e fui operado. E o sonho para mim não tinha acabado. Naquela altura o meu sonho não tinha acabado. Eu na altura até tinha alguns conhecimentos e andavam a gravar os meus vídeos, até podia ter outros tipos de propostas e outros saltos, mas aquilo acabou por acontecer. No entanto, acontece que passado 8 meses, durante esses 8 meses para mim foi doloroso. Não só fisicamente, mas doloroso principalmente mentalmente. Eu tinha 17 anos e foi muito doloroso mentalmente, no sentido porque eu não estava a fazer aquilo que mais amava, que era jogar futebol, porque eu estava parado. E então isso fez com que eu, Tozé, começasse a... Alguns dias eu acreditava que ainda era possível e havia outros dias que eu não acreditava que aquilo provavelmente não era para mim. Então eu decidi juntar todas as minhas forças, agarrar-me com o que tinha, que era a minha mãe, as pessoas que estavam a ajudar, que era um fisioterapeuta que até hoje eu gosto muito deles, daquela clínica que fica ali no Porto, já nem me lembro bem, sei que fica perto do Estádio Dragão, já não me lembro muito bem como é que se chama a clínica. Mas pronto, eu gosto muito deles mesmo. E um deles despertou em mim a parte do fitness, mas para alto rendimento, neste caso para futebol, que era... E eu comecei a entender, ok, eu posso ter um plano B se alguma coisa acontecer mal. Mas eu não pensei muito naquilo, na primeira vez. Mas passado 8 meses voltei aos relevados e passado 8 meses, 9 meses, eu voltei a romper num treino. A primeira vez eu rompi os ligamentos cruzados num jogo, na segunda vez rompi na parte do treino. Eu comecei a chorar, comecei a não acreditar e dizer, ok, rompeu outra vez, porque o que eu senti foi exatamente igual à primeira vez. E então eu decidi que, ok, o futebol acabou para mim, não dá mais. O médico disse mesmo que podes continuar a tentar, mas não é fácil. Segunda vez, fui operado a segunda vez, mais dores físicas, mas também principalmente mentalmente, porque eu entendi que aquilo ali, ou seja, o meu grande sonho tinha acabado. E eu perguntei, e agora? E agora, não é? Porque eu acho que a parte do... Quando tu tens um sonho, mas neste caso um sonho de jogar futebol que acredito que, sei lá, 70, 80% provavelmente, não sei muito bem que eu já não estou muito por dentro disso, mas depende de ti, mas nem tudo depende de ti, não é? E neste caso aconteceu isto. Provavelmente não tinha qualidade, provavelmente não, epá, não tinha qualidade suficiente se calhar para lá chegar, então o universo, Deus, seja quem for, levou-me para esses caminhos e fez com que eu abraçasse um projeto que era o fitness e bem-estar. E aí foi onde surgiu a minha paixão de ajudar outras pessoas, mas na área da pós-reabilitação física e postural. Ou seja, as pessoas quando saíam da fisioterapia, esse era o meu pensamento e era aquilo que eu estava a pensar em fazer. Queria ser personal trainer, mas queria ser personal trainer especificado nas pessoas quando saíam da fisioterapia, iam para a parte da musculação e eu ajudava nessa parte, a partir dessa depois das pessoas saírem da fisioterapia, irem para a musculação porque é fundamental, eu ia agarrar as pessoas a partir daí para a frente. E começou aí a minha paixão e fiz pós-graduação de reabilitação física e postural, ok, fiz essas coisas todas, mas surge
que comecei como personal trainer, obviamente, ia trabalhar por conta de outrem, no Solinka, de Rio Tinto. Não, desculpa, Solinka de Irmesinde. No tempo de Covid é que fui para lá uns tempos de Solinka de Rio Tinto, mas foi no Solinka de Irmesinde. E estive lá 1 ano e meio, 2 anos, aproximadamente, mais ou menos. E eu adoro a área de exercício. Até porque eu estou inserido e continuo a estar inserido e continuarei porque é uma paixão que realmente eu tenho, a área do fitness, saúde, bem-estar, a ver as pessoas bem, a transformar o seu corpo mais felizes, mais saudáveis. Esse é o meu propósito e é a minha missão na Terra. Agora, o que eu comecei a entender é que eu não estava a gostar muito do estilo de vida de um personal trainer. E agora as pessoas aqui, quem não é personal trainer, vai se identificar na mesma comigo. Porque quando eu digo personal trainer é porque trabalha à hora. E tu podes ser personal trainer, podes ser massagista, podes ser fisioterapeuta, tu podes ser, não sei, consultora de alguma coisa, que trabalhes por horas, ou que trabalhes para conta de outra pessoa. Tu, se vais trabalhar, tu ganhas, se tu não vais trabalhar, tu não ganhas. E no meu caso, se eu fosse de férias e eu não ganhava dinheiro e ainda gastava, ou seja, eu perdia 2 vezes aí. E se eu ficasse doente, eu não ia trabalhar e eu não ganhava dinheiro. Ou seja, o que eu estava a ver era na roda dos ratos. E eu também comecei a olhar, porque eu acredito muito que nós podemos aprender com os erros dos outros, mas também aprender com os nossos erros, mas aprender com os erros dos outros também. É isso que eu quero dizer. Nós devemos aprender com os nossos erros, mas também aprender com os erros dos outros é muito importante. E para os outros podem ser erros, atenção, mas para mim, eu comecei a olhar com as pessoas com mais experiência de mercado do que eu na área do fitness, com 5 anos de experiência a mais do que eu, 10 anos a mais, 20 anos a mais, e eu não gostava da vida que realmente eu levava. Essas pessoas levavam, não é? E eu entendi que aos 19, 20 anos eu já estava ali a ganhar entre 1.500, 1.700 euros, 1.600, 1.300, 1.400. Ou seja, com 19, 20 anos, que isso foi há sensivelmente 6, 7 anos atrás, e eu pensei que com esta idade e eu bati quase o pico nesse sentido, porque eu trabalhava por conta de outra, por isso é que eu ganhava só isso. Eu atingi o pico de horas de personal trainer, não é? Ao mês, quase. Era mais hora, menos hora, mas tinha a agenda cheia. E eu pensei, e depois? E depois isto? Quando me apresentaram, um bocadinho atrás agora, a oportunidade da Herbalife, eu disse que não, porque eu estava no meu início. Pá, tinha, sei lá, acho que nem 1 ano como personal trainer eu tinha. Então era normal eu estar-me focado naquilo. E então se estiveres nessa parte, é normal, tu às vezes nem vês essas oportunidades porque estás no teu início. E isso é completamente normal e aprenderes com isso. Isso faz parte. Agora, eu passado praticamente 2 anos de estar dentro da área, eu entendi que o caminho era... Eu queria continuar na área de fitness e bem-estar, na saúde, no bem-estar. Era aí que eu estava realmente focado e a minha missão. Então, o TOSE, passado 2 anos, eu não aceitei a oportunidade da Herbalife a primeira vez, mas passado 2 anos fui eu que fui à procura. E foi aí que eu comecei. E dizer, como é que começaste, TOSE? Então eu enviei mensagem ao meu patrocinador hoje, amigo, e ele é padrinho da minha filha, para vocês entenderem, ok? Ou seja, o grau de amizade que existe também. Mas na altura ele foi professor de zumba da minha avó, conheceu a minha mãe e chegou até mim. Ou seja, eu sou a 3ª geração e hoje somos dos melhores amigos, e eu e o Sérgio, na qual eu respeito muito e tenho muita admiração, e começámos a trabalhar juntos. E eu procurei-o e disse, mano, explica-me como é que tu estás a trabalhar, quero saber mais de como é que a Herbalife funciona, não quero saber do que os outros dizem. O que eu vejo é que depois do Covid, não é, estragou ali o meu negócio, e depois do Covid foi quando, depois da segunda vaga, eu comecei a trabalhar por conta própria, como personal trainer, eu ganhava mais,
mas a vida era a mesma. Ou seja, basicamente eu costumo dizer, eu estava com as algemas de ouro. Continuava com algemas, mas em vez de ter algemas de bronze, passei a ter algemas de ouro. Porque ganhava mais, mas continuava com algemas. E não era isso que eu queria, porque eu começava a pensar, e quando eu tiver a minha família, eu quero estar com a minha mulher. E quando eu tiver os meus filhos, eu quero estar com os meus filhos. E eu ainda na altura não namorava e não tinha filhos. Então, o Tosé procurou e ele disse, ok, mano, vais a um evento e vais entender. Na altura era online, hoje em dia temos a parte online, obviamente, que é super importante, mas os eventos presenciais hoje em dia. Mas na altura era online, porque na altura, como vocês devem calcular, ainda era tempo de Covid, era a segunda vaga a abrir já, ok? Essa é a parte de 2021, aquela que ainda existia muita coisa fechada e estava a abrir devagar. E eu, Tosé, fui a um evento online, que não tem a mesma energia presencial, e eu comecei a entender que pessoas completamente normais, com backgrounds completamente diferentes dos meus, estavam a fazer este negócio. Muitas delas estavam a fazer a part-time aquilo que eu estava a ganhar quando eu tinha vindo a trabalhar por conta de outrem, ali os 1500, 1400, 1300 euros. Havia pessoas a fazer esse dinheiro a part-time. Quando eu digo a part-time, ou seja, eles tinham o seu full-time job das 9 às 5, e eles estavam a construir o seu negócio de Herbalife em paralelo com o seu trabalho. Que outra coisa que a mim me chamou a atenção, ou seja, comecei a entender que não precisava largar nada dos PTs, ou seja, dos rendimentos que eu já tinha, para começar este negócio. E foi aí que realmente me chamou a atenção e eu entendi, ok, se eu conseguir ganhar 1000 euros o mais rápido possível, eu abrando as horas de PT por semana. Só para vocês entenderem, o meu treino começava às 7 da manhã, o primeiro treino normalmente todos os dias, e o meu último treino era às 7 da tarde, 8 da noite, 9 da noite, 6 da tarde, era sempre assim, ou seja, eu chegava a casa sempre 7 da tarde, 8 da noite ou 9 da noite, era quando eu chegava a casa, e no dia a seguir às 7 da manhã estava outra vez a dar treino. Então o que eu queria era tentar reduzir as horas e conseguir ter mais tempo livre, no sentido de construir o meu negócio a sério. Porque para mim, como é que eu hei de explicar isto? Eu quando deixei de trabalhar por conta de outrem, parte do Solinka, que eu trabalhava para uma empresa que prestava serviços à Solinka, e comecei a trabalhar por conta própria como personal trainer, isso para mim, hoje em dia, eu entendo, não era um negócio, era aquilo que eu vos disse. Eu troquei só as algemas de ouro, porque a minha vida, trabalhar por conta de outra ou trabalhar por conta própria, era praticamente igual, só que eu, conta própria, obviamente, ganhava muito mais dinheiro, porque o dinheiro era tudo para mim e não havia intermediários. E era só isso. E aqui eu comecei a entender que existia perspectiva de futuro. Porque aqui na Herbalife, aquilo que eu olhei e senti foi a missão e o propósito da empresa, que era, ou seja, pôr as pessoas mais felizes, mais saudáveis e com mais dinheiro. Estava dentro do meu propósito e dentro da missão do Tosé nesta terra. 2, comecei a entender que tínhamos os produtos maravilhosos e comecei a usar logo os produtos e comecei a ter logo os primeiros resultados e entendi que os produtos, o estilo de vida que a empresa pratica e passa, que é suplementação, é muito importante nos dias de hoje, mas também comer, ter boas escolhas alimentares, praticar exercício físico, hidratar o nosso corpo, dormir, o sono, ou seja, estava tudo dentro dos parâmetros, porque eu já estava nessa área do bem-estar, do fitness, e a empresa, muitos aqui acham que só querem batidos, pega batidos, comes batidos a toda a hora. Não é esse o nosso foco, não é essa a nossa missão. A nossa missão é pôr-te mais feliz e mais saudável. Com sim os nossos produtos que ajudam muito a tu melhorares em termos do gut health, ou seja, do estômago, do tubo digestivo, da parte da energia, da parte de digestão, de perderes peso, de aumentar a massa muscular. O meu objetivo era aumentar a massa muscular, ok? Mas também teres melhores escolhas alimentares,
tu entenderes de que sono é importante, entenderes que exercício físico é importante. Então estava tudo alinhado. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, ter mais dinheiro. Ou seja, entendi dentro do plano de marketing da Herbalife. Logo, eu no início não entendi nada, na verdade. Em termos mais específicas, coisas específicas dentro do plano de marketing, eu não entendi. Eu entendi que tinha que chegar aos 50%, ser supervisor o mais rápido possível, depois ser supervisor ativo, era onde o jogo começava. Foi assim que me passaram. Mas eu entendi que dentro deste negócio era um jogo de win-win. Ou seja, para eu ganhar, eu Tosé ganhar, eu tinha que ajudar outra pessoa a ganhar. E muitos aqui vão dizer: mas tu vais sempre ganhar mais do que a pessoa que tu inscreves. Não, é mentira. Porque dentro da Herbalife, por isso é que agora, para desmistificar um bocado do que é o esquema em pirâmide, do que é network marketing. O esquema em pirâmide, as pessoas ganham por recrutar as pessoas. Ou seja, tu colocaste uma pessoa e tu ganhas com a pessoa. Porque tu inscreveste a pessoa e a pessoa faça nada, tu ganhas com a pessoa. Através das inscrições, ou seja lá o que for, ok? No network marketing, tu tens que levar o produto do ponto A ao ponto B. Tu não ganhas porque recrutaste pessoas. Tu só ganhas se essa pessoa levar o produto ao ponto A para o ponto B. Produto, a caneca. Ok? Então eu entendi logo à primeira que eu estava num negócio sério. Eu tenho que levar este produto de mim para a pessoa que está aqui ao meu lado e essa pessoa consumir e ter resultados, e daí abrir uma rede grande, porque tu, ao ajudares outra pessoa a ter resultados físicos, as outras pessoas vão notar à volta dela e ela também vai falar bem tanto do teu acompanhamento como do produto. Então é isso, super simples e básico. E então eu entendi, ok, tem potencial aqui, ou seja, mais dinheiro, ajudando os outros de forma positiva, porque eu nunca fui à procura do dinheiro. O dinheiro é super importante. E atenção, malta, quem diz que o dinheiro não é importante é hipócrita, é porque não o tem. O dinheiro é super importante, porque nesta terra não se faz nada sem dinheiro. Mas o foco final, o meu foco final do Tosé Coimbra não é o dinheiro. Okay? O meu foco é conseguir transformar a vida de outra pessoa. Tanto através da saúde, como através do modelo de negócio da Herbalife. Eu entendi logo. Depois, quarto ponto é a parte do tempo. Porque aqui constróis um negócio a sério, que é escalável. E tens que entender o que é um negócio escalável, que fica para outra conversa. Mas eu procurei e entendi logo que este negócio era escalável, que eu conseguia estar a dormir e a conseguir ganhar dinheiro. Como, por exemplo, eu estava aqui a partilhar com o Jamie, que fiz uns clientes em França e eu estava a dormir. E esses clientes fizeram uma encomenda enquanto eu estava a dormir. Porquê? Porque são 6 horas de diferença, não é? Porque eu estou no Canadá, em Toronto. São 6 horas de diferença para a frente. Ou seja, por exemplo, aqui é meia-noite, em França é 6 da manhã. E então eu ganhei dinheiro a dormir. Quando eu acordei, eu tinha ganho dinheiro. Isso desperta logo. Ok, tenho um negócio sério aqui. Que o meu negócio pode estar a trabalhar 24 horas, sobre 24 horas, sem eu estar verdadeiramente presente. Mas isso é construído. E eu entendi logo. Eu entendi logo que isto não era um negócio que... vou fazer isto e vou esperar que os clientes venham, que os distribuidores venham, que tudo aconteça, porque isto é tão fácil. Dinheiro fácil não existe, malta. E se tu ainda cais em pleno século XXI, no ano 2026, que existe dinheiro fácil, se tu vês alguma coisa de olha para aqui, tem um negócio maravilhoso para ti, clica aqui no link e entra em contato comigo que tu vais ganhar agora 1000 euros, $1000, seja o que for, vai ser espetacular e tu vais ficar rico em uma semana, dias, meses. Isso é mentira. Isso não acontece. O sucesso não é overnight. Ou seja, sucesso não é do dia para a noite. Então é muito importante tu também saberes distinguir. Eu entendo desse lado porque é que às vezes tens receio dessas coisas, mas é falta de informação. Não ouças porque o outro diz. E foi o que eu fiz. Eu não ouvi o que os outros diziam. Porque se eu fosse ouvir pelo que os meus amigos e família diziam,
E eu hoje não estava no Canadá, não estava em Toronto, não estava a prosperar no meu negócio, não estava a ajudar pessoas, não tinha uma filha neste momento, provavelmente. E tu dizes, porquê? Porque eu conheci a minha namorada, a Inês Santos, através da Herbalife, através da comunidade da Herbalife. E atenção, malta, que eu não estou a dizer que se tu és solteiro agora vais entrar no negócio e vais arranjar a mulher da tua vida aqui. Não é isso que eu estou a dizer, mas a verdade é que eu conheci a Inês através da comunidade da Herbalife, que ela tem 2 filhotes, que é como se fossem 2 filhos para mim, do meu coração, o William e o Gabriel, e a minha filhota, que fez agora 1 ano, que eu nem me acredito que fez 1 ano, agora em dia 15 de janeiro, fez 1 aninho. Bom, isto tudo para dizer que realmente eu abracei esta oportunidade com unhas e dentes, abracei a visão, comprei a visão e entendi que aqui tinha potencial tanto para crescer dentro do plano de marketing, como também potencial para a minha vida. Porque é muito. Eu costumo dizer que o modelo de negócio é rei. O modelo de negócio é rei, porque há muitos negócios que fazem muito dinheiro. E eu acredito que tem outros negócios que fazem muito dinheiro. Mas é a missão, o propósito que existe aqui, em tocar na vida de forma positiva, em transformar aquele corpo. Aquela pessoa precisava realmente de ajuda, estava com depressão, ou estava completamente mal fisicamente e estava-lhe a mexer mentalmente, ou então tinha a vida do avesso e não tinha dinheiro para pagar a casa, ou para pagar o carro, ou queria dar uma vida melhor aos seus filhos, ou dar uma vida melhor a ela própria, seja o que for a tua razão, mas é tocar nessa vida de forma positiva. E isso para mim toca-me no coração todos os dias e a minha visão é essa, é conseguir ajudar 2.000 pessoas diretamente e indiretamente com esta oportunidade de negócio, com estes produtos maravilhosos e levar a mensagem do que esta empresa faz pelo mundo fora. É uma empresa que está há mais de 45 anos, vai fazer 46 anos agora, no dia 5 de fevereiro. 1985 foi quando se foi fundado a empresa. Então, malta, o que eu tenho para dizer é que muitas vezes a oportunidade bate à porta, mas quem tem que abrir a maçaneta da porta és tu. Muitas pessoas estão sempre à espera, sentados no sofá, para a ver se alguma coisa acontece. Isso não acontece. E eu procurei. E eu disse que não. Assumi a primeira vez que disse que não era Herbalife. Ok? Mas disse sim à segunda vez. E até fui eu que procurei ajuda. Então, muitas vezes é importantíssimo tu, desse lado, entenderes que precisas de ajuda. Pede ajuda. Pede ajuda. E muda a tua vida. Como é que tu mudas a tua vida? Não é sentar no sofá, mas sim em ação. E não é procurar também 300.001 oportunidades. Porque uma coisa que eu vejo é, muita gente procura 300.001 oportunidades para ver qual é que bate certo. Mas nenhuma vai bater certo, porque tu não estás a focar em uma. Foca numa coisa, principalmente. Tu és uma pessoa que trabalha por conta de outro. E o Tosé não tinha o mindset de empresário, de empreendedor quando começou. Começou a ter depois. Como é que tu queres ter 10 negócios ao mesmo tempo se tu nem tens mentalidade de empreendedor? Ok? Por isso a minha história é essa, malta. Vamos contar mais para a frente noutros podcasts, noutros episódios, sobre a minha história durante o percurso do meu negócio, as dificuldades que também tive, que obviamente existem dificuldades, e malta, Toronto e arredores, aqui principalmente na zona local, vamos transformar esta cidade, esta província de Ontário, está tudo por fazer, e vem eventos futuros muito bons, muito impactantes, e eu estou super entusiasmado para te conhecer desse lado. Por isso, se realmente te inspiraste com a minha história, fez sentido aquilo, ou às vezes não faz sentido e queres tentar entender a minha mensagem, conecta-me aí no Instagram, segue aí no meu Instagram, Tosé Coimbra Dias, manda mensagem, faz perguntas, mas perguntas construtivas, não perguntas a achar que o outro lado é burro, não. Faz perguntas construtivas de realmente eu quero saber mais, e possivelmente esta oportunidade também é para ti.
Porque se tu tens pouco tempo, eu também, quando comecei este negócio, eu tinha pouco tempo. Eu trabalhava muitas horas e tinha pouco tempo. Mas eu abracei esta oportunidade por causa disso mesmo, por causa do tempo. Hoje tenho uma filha, 2 filhos do coração e tenho a minha namorada Inês Santos. Estou em Toronto, emigrei para Toronto e estou super feliz. Por isso, vejo-te no próximo episódio e até mais.